E se a nossa reação a um evento não fosse só um reflexo, mas sim uma escolha estratégica? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na ideia de que a forma como a gente interpreta o que acontece com a gente pode, literalmente, mudar tudo. Olha, tudo começa aqui, nessas duas frases que parecem tão simples. De um lado, que pena. Do outro, que bom. Mas isso aqui é muito mais do que só palavras opostas. Elas são, na verdade, o símbolo de duas mentalidades completamente diferentes para encarar a vida, sabe? Desde um probleminha bobo do dia a dia até um desafio gigantesco. E essa escolha que a gente faz entre uma frase e outra nos coloca numa verdadeira encruzilhada. Porque diante de qualquer coisa que acontece, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente assume o papel de vítima das circunstâncias, ou a gente se torna o arquiteto da nossa própria resposta. A mentalidade de vítima, bom, ela é reativa. É o padrão do que pena. É aquela que busca culpados fora, que lamenta o que aconteceu e, o pior, sempre encontra uma ótima desculpa para não fazer nada. É um ciclo, sabe? Um ciclo de passividade que acaba prendendo a gente. Já do outro lado, a gente tem a mentalidade de arquiteto, que é totalmente proativa. É a que responde com "que bom" e atenção, não é porque o que aconteceu foi bom necessariamente. É porque essa mentalidade enxerga ali uma oportunidade, uma brecha para interpretar, para aprender e, o mais importante de tudo, para assumir o controle da própria postura. E isso leva a gente para uma ideia bem radical que está aqui na tela. Se aconteceu, é porque você permite, prefere ou precisa. É uma frase forte, né? É uma provocação que faz a gente pensar que tudo que chega até nós, de alguma forma, passou por um limite nosso de permissão. É algo que convida a gente a olhar para dentro. Ok, então como é que um pensador divergente realmente olha para uma situação? Como é que se consegue olhar para um problema e enxergar uma oportunidade? O segredo é todo sobre usar uma lente diferente, uma lente que ajuda a enxergar além do que está na superfície. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Não se trata de negação, de otimismo cego, nada disso. Ninguém está falando para fingir que o problema não existe. A grande virada de chave é mudar o foco. Em vez de ficar analisando só o fato em si, a análise se volta para a nossa postura em relação a ele. É aí que está nosso poder de crescimento. E essa análise da nossa postura acontece com perguntas poderosas. Perguntas que transformam um problema que está lá fora num insight aqui dentro. Então, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, as perguntas viram o que isso aqui está me mostrando sobre os meus próprios limites? Onde é que está o ponto fraco que levou a isso? Qual parte de mim está sendo chamada para evoluir agora? Agora, vamos ver como essa mentalidade funciona na prática, em duas áreas que são super importantes: o nosso compromisso com o que a gente faz e o jeito que a gente lida com a crítica que vem de fora. São duas áreas onde o atrito pode, de verdade, virar combustível para a gente ir para frente. Primeiro, vamos falar de compromisso. A visão divergente meio que nos liberta daquela montanha-russa emocional que é ficar focado só nos resultados. O foco total vai para o processo, para a ação. A tarefa foi feita? Ótimo. Não foi? Então não está feito. Simples assim. O resultado, então, deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser visto como uma consequência natural de um processo bem feito. E olha só que exemplo brilhante de como essa escolha funciona na hora de receber uma crítica. De um lado, o lamento. Puxa, que pena, estava tudo tão certinho. E do outro, uma percepção estratégica. Que bom! Essa crítica trouxe mais gente para olhar o que eu estou fazendo. É a mesma situação, com duas interpretações que levam a caminhos totalmente diferentes. A chave é essa aqui. É entender que a crítica, se a gente souber usar, não é um ataque pessoal. Ela é, na verdade, uma ferramenta que aumenta o alcance do nosso trabalho, das nossas ideias. Ela acaba virando um palco, uma chance de se comunicar com muito mais gente. E muitas vezes, esses desafios que vêm de fora, como uma crítica, são exatamente isso. É a expansão batendo na nossa porta sem a gente ter convidado. É como se o universo estivesse nos forçando a crescer, a ocupar um espaço maior do que aquele que a gente estava acostumado. E essa expansão toda nos lembra de um conceito bem legal, a ideia da teia. Ninguém vive numa bolha, né? Nossas ações, nossas reações, tudo isso ecoa e influencia uma rede de pessoas. E muitas delas estão só observando, em silêncio. Ter essa consciência da teia coloca uma camada a mais de responsabilidade sobre a nossa postura. Bora levar essa ideia agora de uma mentalidade pessoal para um outro nível. Uma filosofia de responsabilidade radical. É sobre parar de procurar explicações fora e começar a subir a escada da autorresponsabilização.
O exemplo da batida de carro é perfeito para deixar isso bem concreto. O evento acontece. Alguém bate no seu carro. A reação de vítima é quase automática. Por que logo comigo? A pergunta divergente, por outro lado, olha para dentro. O que essa raiva, essa frustração ativa em mim? E no meio dessa confusão toda, o que eu de fato controlo? A resposta é clara. A gente controla a nossa reação, a nossa interpretação e a nossa próxima ação. Então, o ponto central é este. A gente não controla o evento externo, a batida do carro, mas a gente tem controle total sobre o significado que a gente dá para ele. E é esse significado que, no fim das contas, molda o nosso caminho e define o nosso destino. Bom, tudo isso é muito interessante como filosofia, né? Mas como é que a gente transforma essa ideia em algo prático, em parte de quem a gente é? Vamos sair um pouco da teoria agora para um método claro que dá para aplicar no dia a dia. Esse aqui é um exercício prático para fazer. Pense numa situação desconfortável que aconteceu recentemente. Primeiro passo, descreva o fato. O que aconteceu? Segundo, identifique onde foi que a mentalidade do que pena apareceu. Terceiro, que é o desafio, como dá para reenquadrar isso como um que bom? E o mais importante de todos, o quarto passo, que ação concreta essa nova visão da situação exige de mim. Porque, vamos combinar, sem essa última etapa, a da ação, tudo isso aqui não passa de uma ideia bonita. É a aplicação na prática que transforma uma filosofia interessante num método que realmente funciona para a vida e para o nosso crescimento. E para ajudar a solidificar tudo isso, a fonte dessa ideia sugere um compromisso, um tipo de contrato com a gente mesmo, para durante o próximo mês focar nestes 4 pilares. Controlar o que está ao nosso alcance, interpretar conscientemente o que acontece, ter uma postura ativa quando vier uma crítica e, acima de tudo, se comprometer com o processo, não com o resultado final. Para a gente fechar, fica uma mensagem poderosa. A vida está esperando que alguém assuma o comando. É um lembrete de que os eventos não estão aí conspirando contra a gente. Eles estão convidando a gente a evoluir. A história é parar de lamentar e começar a enxergar as oportunidades que vêm disfarçadas de problema. A questão que fica é, qual vai ser a nossa resposta?